Primeiro Jesus diz: eu sou a ressurreição. Ressurreição é trazer vida de volta. Ressurreição é, em vez da morte, trazer algo diferente. Ressurreição é consertar o que estava quebrado. Ressurreição é trazer luz aonde havia trevas. Jesus diz: eu vim para resolver o problema da humanidade. Eu sou a ressurreição. Não só ele diz eu vou ressuscitar, ele diz eu sou a ressurreição. E o texto paralelo é: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, não importa as circunstâncias aparentes, ainda que parece que cessou de viver, ainda que parece que a morte ainda existe, ainda que há lágrimas, Jesus diz: eu posso trazer vida aonde há morte. Segundo, Jesus declara: eu sou a vida. Não só eu sou a ressurreição para consertar o que estava quebrado, eu sou o autor da própria vida. E por isso que a segunda parte do texto está em paralelo com vida. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jamais morrerá. Jamais experimentará a morte. Na sexta-feira santa, naquela semana mais importante da história, Jesus experimentou a morte. Quando Jesus abriu seus braços e disse: está consumado, Pai, a ti entrego o meu espírito. Parece que a morte teve vitória. Parece que o diabo venceu. Parece que os demônios conseguiram conquistar e apagar a luz da vida. Mas preste atenção, era uma derrota necessária, porque nessa derrota nós teríamos a vitória. Na nossa vida é assim. Há momentos que parece que nós fomos derrotados. Há momentos parece que o diabo conseguiu vencer. Há momento que parece que o diabo conseguiu tirar a nossa alegria, tirar a nossa vida. Mas eu quero te dizer que isso é aparente e temporário. Depois da morte de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ressuscita. A ressurreição de Jesus, queridos, eu quero que você entenda isso. É o evento mais importante, não só da história, como do cristianismo e de toda a Bíblia. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Paulo declara para os coríntios, e Paulo está declarando para nós neste momento: ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos todos tidos como falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ouça, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que morreram perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, apenas aquilo que a gente tem agora, Paulo diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus que a história não para aí. Verso 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. João escreve no capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João escreve no capítulo final, capítulo 21, eu escrevi todas essas coisas para que vocês creiam, e que vocês crendo, vocês possam ter vida nele. Você lembra da árvore da vida lá no jardim do Éden?
aquela árvore que garantia ao homem a vida eterna, que um querubim foi colocado para não permitir o homem acessar a vida eterna. Eu quero mostrar para vocês como é que a história termina. A história termina no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. E no último capítulo da Bíblia, o capítulo 22, diz o seguinte: no final de todas as coisas, o anjo mostra ao próprio João o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição. Quantos podem dizer amém? A ressurreição de Cristo é singular. Nenhuma outra religião pode dizer que o seu fundador está vivo. Maomé morreu e continuou morto. Buda morreu e continuou morto. Os santos morreram e continuam mortos. Até mesmo Maria morreu e continua morta. O corpo continua morto, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu sempre digo isso, perdoe-me por repetir quem já ouviu. 4 vezes no ministério de Jesus, ele enfrenta a morte. Foram 4 vezes que Jesus enfrentou a morte durante todo o seu ministério. A primeira vez que Jesus enfrentou a morte, a pessoa tinha acabado de morrer. Era uma menina de 12 anos, filha de um homem chamado Jairo. A verdade é que quando os pais chamaram Jesus, ela ainda estava viva. E Jesus, indo a caminho, ele foi parado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E porque ele parou para atender uma mulher, foi o tempo suficiente dessa criança morrer. Quando Jesus chegou, as pessoas já choravam e diziam: ela já está morta. Jesus disse: não, ela está dormindo. Eles riram do mestre. Jesus entrou, olhou para aquela menina e disse: Talita cumi, que em aramaico quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus, no primeiro episódio que ele teve com a morte, Jesus venceu. 1-0 Jesus. A segunda vez foi um pouquinho mais difícil, porque o diabo disse: ok, ela acabou de morrer, mas eu vou fazer um pouco mais difícil. Nesse momento, o defunto já estava no caixão. Jesus ia para uma cidade chamada de Naim. Entrando com seus discípulos, vinha uma multidão da vida com Jesus, e do outro lado vinha uma multidão da morte, com uma mulher viúva. Já tinha perdido seu esposo para a morte, agora perdia o seu único filho. A Bíblia diz que quando a morte deparou com a vida, Jesus olhou e teve compaixão daquela mulher e disse: abra o caixão. Mas não pode abrir, já está cheirando, já está indo para lá, para o cemitério. Jesus diz: pode abrir, porque eu sou a vida. Jesus olha para aquele rapaz e manda ele levantar, e ele levanta, e é 2-0 Jesus. A terceira vez, o diabo disse: eu vou aprontar uma para ele que vai ser mais difícil. E o diabo então consegue ceifar, com permissão de Deus, a vida de Lázaro. E não foi somente um dia. Jesus disse: ok, vou dar vantagem ao inimigo, deixa ele ir na frente. Quando chamaram Jesus, ele disse: não, vou ficar mais aqui, deixa assegurar que ele está realmente morto. Jesus chega lá 4 dias, corpo já cheirando mal. Jesus diz: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, teu irmão vai ressuscitar hoje. Tira a pedra. E quando tira a pedra, a Bíblia diz que Jesus diz: Lázaro, sai para fora. O defunto saiu para fora, e é 3-0 Jesus. A vida está vencendo a morte. E aí o diabo diz: ok, eu vou aprontar uma para ele, para acabar mesmo, eu vou ganhar esse jogo.